programa Brasil Cristão, que já está de volta. E eu agradeço a sua audiência, viu? Agradeço a você que toda quarta-feira está conosco, você que está chegando agora, você que está sintonizando porventura agora a Rede Século XXI. Mas o que é esse canal? É um canal que quer levar o amor de Deus para a vida das pessoas. Nós trabalhamos para isso, essa obra há mais de 3 décadas trabalha para levar esse amor do Senhor para as pessoas. E nós temos lindos e maravilhosos patrocinadores. São sim, porque são os nossos sócios e sócias. Veja só um deles, que é através do nosso mural dos sócios. E para o nosso mural de hoje, recebemos a foto da senhora Maria Jacinta Gomes e família, de Serra da Raiz, na Paraíba. Que alegria tê-la como nossa sócia e nos ajudar a levar a palavra de Deus por todo esse Brasil cristão. Seja você um sócio dessa obra, venha fazer parte desse time de evangelizadores. Maria Jacinta, muito obrigada, viu, por mandar essa foto tão linda da sua família, partilhando conosco o seu maior tesouro, que é sua família, né? E mostrando aí para o Brasil inteiro quem é a Maria Jacinta, que ajuda com fidelidade a gente a evangelizar. Quero mandar um beijo grande para todo o estado da Paraíba, que eu amo tanto, já estive tantas vezes aí. Ainda outro dia estive aí aos pés do Frei Damião, né, do Memorial de Frei Damião, fazendo um evento com tanta alegria, com tanta gente. Que bênção de Deus, né? Muito obrigada, um beijo bem grande, viu? Esses são os nossos patrocinadores, os sócios e sócias fiéis desta obra. E os sócios receberam neste mês esta capelinha aqui de papel que eu quero mostrar, porque nós estamos em plena campanha Cura-me, Senhor. Então, foi enviado para o primeiro mês da campanha esta oração do 5º dia da novena, né? Do 5º dia da novena das mãos ensanguentadas. E nós estamos rezando durante 2 meses, portanto, mês de junho, mês de julho, 60 dias, pedindo a Deus que nos cure, não só a nós, mas a todas as pessoas que estão participando, e que cure todas as pessoas do nosso Brasil e, por que não, do mundo, né? Deus tem poder para isso. Não é só a cura física, mas a cura do nosso coração, a cura do nosso egoísmo, a cura da pessoa total. Não é assim que dizia Santo Inácio? Daqui a pouco eu pergunto aqui para o Padre Kleber, né? A cura do ser humano total, na sua totalidade, né? Porque a pessoa não é fatiada, a pessoa é uma só. Então a gente pede a cura do corpo, a cura do coração, a cura das traumas mais profundos. É por isso que nós estamos nesta campanha Cura-me, Senhor, que vai culminar no nosso grande 3º encontro das mãos ensanguentadas de Jesus, que acontecerá aqui na nossa sede no dia 11 de setembro. Você está convidado, está convidada. Faça a sua caravana e venha, tá bom? E agora nós vamos realmente iniciar o nosso tema de hoje, que é peregrinação inaciana. Nossos convidados já estão aqui sentadinhos, colocados aqui na nossa sala, né? Boa noite, Padre, sua bênção, Padre Kleber, tudo bem? Boa noite, Maria do Rosário, Deus nos abençoe a todos. Amém. É uma alegria nos encontrarmos aqui para partilhar, conversarmos sobre a peregrinação inaciana. A Thaís também, deixa eu ver aqui o nome completo da Thaís Augusto do Nascimento. Você está lá junto no Colégio Anchetano, né? Sim, na verdade é um centro de juventude. Eu estou agora como funcionária. Que bom. E na última peregrinação eu não era, então, portanto, estava como participante. Que bom, né? Você vê como Deus vai fazendo as coisas, né? Exatamente. E o Davi Mendes Cacheta, né, Davi? Isso. Eu também sou jesuíta, na verdade sou um estudante jesuíta e desde o ano passado eu tenho colaborado no Centro de Juventudes em São Paulo, o Anchetano, e
ajudando em atividades como a peregrinação inaciana e algumas outras. Porque requer muita colaboração, né, padre? Pelo que eu entendi, né? É verdade. É um trabalho amplo. É um trabalho muito grande, né? E antes da gente iniciar propriamente, mas vamos falar um pouquinho do senhor. Antes da gente começar a falar, quem é o padre Kleber? Então, eu sou natural do Espírito Santo, uma cidade chamada Guaçuí, uma família humilde, camponeses, e fui ordenado em 2000. Então, em seguida, assumi uma paróquia no interior da Bahia, depois fui a Roma estudar um pouco mais. Já trabalhou bastante, né, padre? Já. Assumi o noviciado durante 6 anos, na Companhia de Jesus, na província do Nordeste. Estive em Recife e agora, então, colaboro no Anchetano também, juntamente com outros jesuítas. Agora veio passar frio aqui em São Paulo. Pois é. Padre, então o senhor já tem 16 anos de sacerdócio. Isso, 16 anos. Ai, que bom, né? E os meninos aí, sempre a juventude ajudando, né? Que bom que nós temos esses que dizem sim, né? Os jovens que dizem sim. Com certeza, a presença deles é fundamental, assim, sabe? Para a gente levar a missão adiante, né? Sem os jovens, nós não, né, realizaríamos o que nós realizamos enquanto opção pela juventude que nós fazemos também. E daqui a pouco a Thaís e o Davi já vão falar mais. Antes da gente iniciar a nossa conversa propriamente, no ano passado, a equipe da Rede Século XXI fez uma reportagem da peregrinação, né? Então, nós temos vários depoimentos, vários testemunhos, e dentre eles tem um que vocês conhecem, né? De uma pessoa que vocês conhecem, que é o padre Ramon, né? E ele vem explicar um pouco da proposta, né, de Santo Inácio quando pensou sobre isso. É o que nós vamos ver agora. É o que eu proponho a você, meu querido, minha querida, para a gente ver agora. Olha, a peregrinação faz parte do nosso caminho. Por quê? Primeiro foi Santo Inácio de Loyola que fez esse caminho. Ele antes de se converter, depois de convertido, né? Ele começou a caminhar. Talvez a angústia interior o levou a fazer um caminho exterior. E ele foi de Loyola até Manresa, quase 20 e tantos dias, 700 quilômetros. Quando todo mundo ia para Santiago de Compostela, ele faz outro caminho para outro lado, a contracorrente. E sozinho, buscando um outro horizonte. E esse horizonte vai ser Jesus. Então a proposta que os jesuítas fazemos para essa juventude, vocês viram, talvez 250 jovens caminhando e, né, fazendo essa peregrinação inaciana, essa proposta. Eles estão buscando deixar a comodidade, o comodismo, o de sempre, a mesmice. Estão buscando outras coisas. E a gente faz essa proposta, lembrando aquele homem que quase 500 anos atrás começou a caminhar buscando Jesus. Então, começou a nossa conversa aqui. Nós também somos peregrinos nessa vida, né? E isso faz parte da nossa caminhada também. Mas nos faça entender, Padre Kleber e os jovens, o que tem a ver com a nossa vida essa caminhada. Maria Rosário, bonito assim que essa peregrinação inaciana, ela se insere dentro da peregrinação do povo de Deus, dentro da peregrinação dos cristãos ao longo dos séculos, né? Então, Santo Inácio, digamos assim, ele fez essa experiência como um processo, né,
exterior, de caminhada, como falava o Padre Ramon, mas, sobretudo, prestando atenção naquilo que Deus o ia inspirando, sabe? Assim, no sentido de um processo interior contínuo de conversão. Então, todas as experiências que ele foi fazendo a partir do momento que ele foi ferido em Pamplona, digamos assim, ele foi lendo na sua história, ou neste caminhar em direção a Jerusalém, inicialmente. Depois ele se deu conta que Jerusalém era Roma, era o mundo, né? Mas, em primeiro momento, a ideia era ir a Jerusalém para identificar-se com Cristo, né? Viver nos lugares em que Jesus viveu, ou seja, assumir, digamos assim, aquilo que significava ser discípulo de Jesus no mesmo local. Então, aos poucos ele foi compreendendo que a peregrinação, digamos assim, não era possível da forma como ele imaginava, mas o desejo de fazer o bem às pessoas fez com que ele ampliasse esse horizonte. E ele pudesse, então, como discípulo de Cristo, servir, digamos assim, acolher o imprevisível de Deus onde quer que ele se encontrasse. Então ele foi ampliando e fazendo uma conversão também de visão relacionada à peregrinação. Com certeza, cada passo que ele dava, cada passo físico, era um passo na oração também. Então, ele fez as experiências místicas dele justamente nesse processo. A primeira etapa, que foi da convalescência aí, após Pamplona até Manresa, digamos assim, foi uma experiência profunda de conversão, de uma oração intensa, de uma participação nos sacramentos e de uma escuta daquilo que o Espírito suscitava em si mesmo. Então, Santo Inácio, digamos assim, ele foi para passar apenas alguns dias na Gruta de Manresa e ficou um tempo enorme, mais de 10 meses aí, justamente nesse processo de interiorização e de escuta daquilo que era a vontade de Deus para a sua vida. A partir daí, então, ele já começa com esse propósito de ajudar as almas através dos exercícios espirituais. Então, foram gerados ali, né? Ali. Digamos assim, o núcleo central da espiritualidade inaciana foi gerada nesse processo de peregrinação rumo a Jerusalém. Então, depois Santo Inácio, em Paris, depois em Roma mesmo, ele foi agregando outros elementos. Mas a espiritualidade, ela vai par a par com essa experiência da peregrinação. Então, a gente vê, e depois nós voltamos nesse assunto, o crescimento espiritual que pode acontecer, né? Thaís, você já participou dessa peregrinação? Participei da última, que acho que foi a 11ª. Foi né, Gabi? a primeira vez? Foi a primeira vez. Então, você participou de uma? Participei de uma, já tinha tido vontade de participar de outras, mas sempre assim, encontrando uma desculpa, uma certa fuga, porque de fato é uma experiência que mexe muito. E é um convite, são 36 quilômetros, então é um convite assim que você tem que estar disposto e é um convite que você aceita, né? Então... Como é que foi, assim, como é que foi para você o impacto daquela peregrinação? Que é um impacto, não é? É um impacto. Eu acho que o primeiro impacto é quando você se percebe saindo da cidade e indo para um lugar mais calmo. E indo, talvez, numa metáfora de indo para dentro de você mesma, mas fazendo isso de uma maneira que é física, né? Então, se colocando nesse caminho. Depois quando você chega, assim, é uma sensação muito boa de ter conseguido, de não ter desistido, e também um processo em que você consegue olhar o caminho espiritual que você trilhou, então aquilo que você foi rezando. Então, eu acho que é realmente bastante impactante, assim. Foi bom? Foi excelente. Mudou sua vida? Não sei se mudou a vida inteira, mas eu acho que mudou um pouco o olhar sobre a espiritualidade. Eu percebo que, assim, me fez me aprofundar um pouco nos exercícios espirituais, me deu talvez mais sede, vontade de continuar, de descobrir mais. Então, Tanto acho que você está agora como funcionária, né? Sim. Então, já está mais perto, né? Deus tinha esse caminho para você, né? Sim. Esse caminho. Esse caminho é dentro desse caminho, né? Deus que tinha esse caminho para você, né? Davi, e quando acontece agora essa peregrinação desse ano? Bom, a peregrinação nesse ano nós colocamos bem pertinho da festa de Santo Inácio, né? Que é 31 de julho, e a peregrinação nós fazemos no primeiro domingo de agosto.
Esse ano vai acontecer nos dias 6 e 7. Nós começamos num sábado, é o sábado inteiro caminhando e fazendo todo esse processo, né, dessa busca interior. E no domingo, um momento também de aprofundar nessa questão da peregrinação, da oração, da celebração e da partilha. Então, esse ano é 6 e 7 de agosto. Agora. Dá tempo do povo participar. Bom, quem quiser participar, está muito convidado. Daqui a pouco nós vamos dar assim como você pode participar dessa peregrinação ainda, né? Dá tempo ainda, né? Sim. Mas nós vamos ainda entender melhor para você ficar com aquele gosto, assim, aquele sabor. Eu quero participar, né? Eu quero participar dessa peregrinação. Padre Kleber, então a gente viu aí que os meninos são entusiasmados com essa peregrinação, né? Então. Essa peregrinação não é só o fato de fazer um exercício físico, né? Não é só caminhar 36 quilômetros, né? É muito mais que isso, né? A pessoa tem que estar predisposta a fazer esse caminho interior. Ai, não sei se eu conseguiria. Consegue. Porque assim, tem toda uma dinâmica, não é? Uma preparação desde o início do processo, né? Da caminhada, e de forma que em cada parada, em cada momento, tem toda uma reflexão, um aprofundamento, uma oração, ou seja, o fato de caminharmos também como grupo, né? Então a peregrinação, Inácio fez só para colocar a confiança em Deus. Nós realizamos com os outros, então esse sentido de comunidade também, ele serve como esse apoio que nos ajuda a aprofundar. Porque sozinho, assim, o desafio é muito grande, né? Então em comunidade dá aquele gostinho de ir, né? Claro, claro. Quer dizer, eu costumo dizer que a caminhada cristã é a nossa caminhada, nós a fazemos em peregrinação ou em romaria, né? Porque, de fato, não caminhamos sozinhos. Ninguém é sozinho, né? Inácio fez essa experiência só. Mas, de fato, por exemplo, mesmo no noviciado da Companhia de Jesus, quando é proposto esse experimento aos noviços, normalmente os noviços fazem dois a dois, ou um trio, conforme o número de noviços. Porque justamente esse apoio, às vezes, do outro, ainda que de não somos estar chamados... sozinho, né? Exatamente, ele é importante. Mas acho que para Santo Inácio, naquele momento, Deus pediu aquilo, né? Deus pede isso, né? Ele se aventurou nessa experiência espiritual, né, humana, mas ele não sabia exatamente em que ia dar. Então, ele se arriscou nesse caminho de Deus. Ele deu um sim, feito Nossa Senhora, não né? Exatamente. Deu um sim. E o bonito, assim, que ele foi descobrindo essa presença de Deus, né, naquilo que acontecia ao longo deste caminho, dessa peregrinação. Né? Você já deu um sim para Deus sem saber o que vai fazer depois? Você já fez isso, meu querido, minha querida? Então, é essa caminhada que a gente faz. A vida é isso, não é verdade? A gente dá o nosso sim e Deus faz a vontade dele na nossa vida. Eu quero partilhar aqui algumas participações que chegaram, por exemplo, da Maria Aparecida de Souza, lá de Palma, em Minas Gerais. Ela pede oração por ela mesma, pela vida financeira, pela saúde de sua cunhada Eunice e por Jaqueline. Ela pede por todos da sua família, né? E Aline Oliveira Marinho, de Bezerros, em Pernambuco. Conheço tanto lá Bezerros, esse local. Já fiquei tanto lá, perto de São José esqueci agora o nome da cidade, ali onde tem a Romaria de Frei Damião, Padre Pedro, querido, viu? Quero mandar um abraço para todos lá. Ela pede pela saúde de Ângelo e por toda a sua família. Ah, que saudade do povo de lá. Amália da Silva Melo, de Campinas, São Paulo, pede a ação de graças por tudo que recebe de Deus e paz na sua família. Nós temos mais participações. E eu quero também lembrar você que a gente não falou no início do programa, que nós vamos ter um sorteio lá no finalzinho do programa do CD Só em Deus. Esse CD que contém a canção que eu vou cantar no final do programa, tá? Que é a oração de Santo Inácio, que eu tive o privilégio de gravar. Ou tomai, Senhor, né? Essa oração que a gente se abandona, é isso que Santo Inácio nos ensina, nos abandonar
nas mãos de Deus. Tantos santos viveram isso, né? Santa Teresinha, a nossa querida Madre Teresa de Calcutá, que daqui a pouco vai ser canonizada, né, em setembro. Então, tantos outros, né? Você pode mandar a sua participação, que você vai participar, vai concorrer no final do programa. Padre Kleber que vai fazer o sorteio, viu? Ele vai fazer o sorteio no final do programa, já estou avisando para ele, tá bom? Então, nós vamos ver mais um vídeo sobre a peregrinação, para aí os nossos convidados aqui explicarem mais para a gente. Vamos lá. E para quem pensa que a peregrinação é só para jovens, está aqui a dona Nancy, de 61 anos, para provar que não, né, dona Nancy? Essa não é a primeira vez que a senhora faz a peregrinação, né? Quarta ou quinta peregrinação que eu faço. E o que motiva a senhora a continuar, dona Nancy? A fé. Assim como Maria, que esteve atenta à realidade, atenta aos sinais de Deus que falava a ela, que lhe pedia algo, e ela foi atenta a essa realidade, generosa a essa resposta aos apelos de Deus, nós também somos convidados nesse caminho a estar atento, a prestar atenção, né, a tudo que acontece ao nosso redor. E aqui é a hora de pensar o sim que a gente deu. É hora de dar continuidade àquilo que a gente já iniciou. Então, seguimos em frente, rumo à quarta parada. Bora caminhar. Obrigado, obrigado, obrigado. Deus abençoe. Obrigado, obrigado. Amém. Nós todos. É na nossa realidade que podemos sentir e captar os apelos de Deus, que sempre nos pede a dizer um sim, né? É um sim que deve ser dito por todo cristão, por todo batizado que abraça uma fé. Então, nesse sentido, caminhar significa sempre estar respondendo a Deus, a tudo aquilo que Ele nos pede. A questão de Deus se serve da gente, do jeito que a gente está. Ele pode usar qualquer um, qualquer momento, qualquer lugar. Padre, você estava lá, né, Thaís? Padre, então, a gente vê que aquela senhorinha falou que é a fé que motiva, né? E é isso mesmo que acontece? É a fé que motiva? Olha, em geral é a fé que motiva. Porque a peregrinação, ela é uma peregrinação, nesse caso, né, a peregrinação inaciana, é uma peregrinação cristã, então faz com que a gente não se acomode num lugar determinado, mas vai ao encontro, né, de Deus, que está num santuário, num local, mas também está dentro de nós. Mas para outros, às vezes, muitos também descobrem ou iniciam um processo de fé a partir da peregrinação. Então, ela pode estar no início da motivação para a peregrinação, ou também pode acontecer uma descoberta para quem ainda está querendo encontrar, entendeu? Com o Senhor, quem está querendo fazer uma experiência efetiva de fé. A gente pode dizer que essa peregrinação, ela é uma metáfora da nossa vida, porque tem trechos mais difíceis, trechos mais amenos. Posso dizer isso? Pronto, podemos dizer sim, mas eu gostaria de pedir a colaboração da Thaís, mas do Davi, para falar um pouquinho sobre a parte da experiência deles. Como é que se dá essa questão da metáfora, Como né? é que é? Da peregrinação com relação à caminhada Davi, pessoal. fala. Bom, tem uma coisa que eu fico me perguntando, né? Como o Padre Ramon falou no início, que tinha, ano passado, cerca de 250 jovens participando dessa experiência. E eu fico me perguntando assim, o que motiva todos esses jovens, alguns não jovens, mas... A gente viu aquela senhorinha, cabecinha bem branca. Não era só o caso dela, tinha outros também, a enfrentar essa aventura de 36 quilômetros. Porque não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil.
igual podemos ver nas imagens também, tem um momento ali que o pessoal fica castigado pelo sol, pela poeira. Algum ano já aconteceu de chover também. Mas é uma experiência que a pessoa continua caminhando. Então, tem uma busca interior, tem uma busca que motiva a pessoa a sair de si e a encontrar algo. Talvez ela desconfie do que seja, talvez não, mas ela busca alguma coisa. Eu acho que é uma metáfora no sentido para a nossa vida que estamos sempre buscando alguma coisa, sempre buscando alguma realização. E essa caminhada é o momento de se colocando tudo isso. Igual você pode ver que muitas pessoas, em cada parada que vai acontecendo durante o caminho, tem uns momentos de reflexão e com o livrinho, com o subsídio que nós vamos preparando para animar a olhar esse caminho e olhar a própria vida nesse caminho. Vai fazendo uma reflexão, né? É uma reflexão inteira, uma reflexão da própria vida e, principalmente, qual foi o tema do ano passado, de olhar a própria vida não com quaisquer olhos, mas com os olhos de Deus, com esse olhar de misericórdia, assim. E esse ano, qual vai ser o tema? Bom, esse ano nós estamos em comunhão com a Jornada Mundial da Juventude e o tema vai ser as bem-aventuranças, sobretudo bem-aventurados os misericordiosos. Nós vamos estar em comunhão com esse momento importante da juventude, claro, né, que estará na Polônia. E aqui no Brasil nós vamos ter também algumas experiências. Lá e vocês caminhando aqui. Vamos caminhar aqui e rezando esse tema, né, que o Papa Francisco nos propôs, de rezar as bem-aventuranças, sobretudo bem-aventurados os misericordiosos. Por estarmos no ano da misericórdia, né? Sim. Então você pode ver aí que nós colocamos para você os contatos, mas a gente pode falar também, né, Padre Kleber? Os contatos para as pessoas que querem participar ainda esse ano da peregrinação. Você fala, Thaís? Os contatos? Se bem que já estão lá. O telefone já está lá. É 11 3862 0342 ou pelo celular 96465 1414, WhatsApp DDD 11, tá bom? Ou anchietano.com.br, mas está tudo aí na sua telinha para você poder contatar, você que se entusiasmou e quer participar dessa caminhada, porque não é só andar, é muito mais que isso. É espiritualmente se fortalecer. É um exercício espiritual, né? Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos com o nosso tema de hoje, peregrinação inaciana. Tem sorteio, tem oração e não esqueça de ligar e mandar seu e-mail agora no intervalo. Até já. Este mês, Padre Francisco Senen escreve sobre a oração de Jesus. Seu nome é o único que contém a presença que significa: Jesus é o ressuscitado, e todo aquele que invocar o seu nome acolhe o Filho de Deus que o amou e por ele se entregou. Não deixe de ler.